A gente brincou aqui nos nossos editoriais para que Lula continue falando, né? Fala Lula, que aí a cada fala dele ele vai soltando mais coisas. Só que aí chega um momento que a gente começa a entender que as falas estão ficando perigosas no mínimo. E a gente precisa discutir um pouco mais sobre isso. Vamos entender o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos para a matéria. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Foi um dia inteiro de trabalho, já é o último editorial do dia. A gente começa agora já no quinto editorial aqui com vocês. Então, gratidão por ter ficado mais um dia conosco aqui acompanhando as matérias, tudo que rolou na política de hoje. Mas a gente precisa levar um papo sério sobre algumas coisas que estão acontecendo. E eu falo porque eu vi um vídeo, inclusive do Nicolas, que eu achei interessante e alerta para alguns pontos perigosos do discurso que vem sendo implementado pela esquerda. E não é o discurso de apaziguamento, um discurso que busca apaziguar a situação, a polaridade do Brasil. Não. Não é assim que funciona. E a gente vai falar sobre isso. Então, dá o like aí para ter mais relevância. Combinado? Bora lá, pessoal. Vamos começar com essas matérias para a gente entender um pouco mais tudo o que está acontecendo. Certo? Enfim, a gente até brincava, ria um pouco de alguns comentários do Lula, mas agora os que foram feitos, a gente precisa conversar um pouco sobre eles. Vamos começar por aqui. O presidente Lula afirma que quem gosta de dever é rico. Pobre gosta de pagar. Vale lembrar que Lula é rico. Essa matéria é interessante e tem alguns comentários que valem a pena ser observados. Essa matéria é da Nova República, tá bom? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o programa Conversa com o Presidente, em evento, o presidente afirmou que pobre gosta de pagar aquilo que deve e que quem gosta de dever muito é rico. Essas declarações têm gerado polêmica e discordância entre diferentes camadas da sociedade brasileira. As palavras do presidente Lula trazem à tona uma discussão relevante sobre as disparidades socioeconômicas e recentes do Brasil. Mas, entretanto, elas também trazem aqui aquele velho discurso do nós contra eles. Ou seja, aquele discurso com base socialista, meio que marxista e comunista, de que o rico é um monstro que gosta de dever, que o rico gosta de ficar devendo. Vamos entender as regras do jogo. Você que está me assistindo, digamos que você não é rico, tá? Você não seja rico, ou talvez seja rico. Se você vai emprestar recursos para alguém, você quer emprestar para alguém que pode pagar ou para alguém que você tem certeza que não vai ter condição de pagar? Vamos dizer que você encontra na rua um catador de latinhas, que você sabe que a renda não é muito alta, mal consegue um salário mínimo, e o cara te pede 200 mil emprestado. Você vai emprestar para ele? Não, você pode doar, mas emprestar você não vai. Agora, se me aparece um cara tipo o Silvio Santos e te pede 200 mil emprestado, você vai emprestar. Por quê? Porque você sabe que ele tem condição de pagar. Então, assim, é uma equação lógica e óbvia. O rico deve mais porque ele tem crédito. Crédito porque ele costuma pagar. Há exceções, tanto do rico quanto do pobre. Por isso que hoje há uma gama de tantos endividados no Brasil. Mas o que eu quero levantar para vocês é que em tudo que eles tiverem a chance, em tudo que eles puderem, eles vão levantar o discurso do nós contra eles. É o pobre contra o rico, é o ateu contra o cristão ou o religioso, é a matriz africana contra o cristão, é o homossexual, a LGBTQIA+, contra o hétero, é o branco contra o negro, enfim, assim caminha a coisa. E esse tipo de discurso ele é perigoso demais. Por quê? Porque esse tipo de discurso levanta movimentos contra um alvo específico. E aí, há uma característica neles que é chamar você de fascista.
Ou seja, te colocar essa pecha, agindo como um fascista contra você. Isso é perigoso. Por quê? Porque chega um momento que o discurso vai subindo o tom. E é isso que eu quis dizer para vocês. Por isso que eu separei essas matérias. Essa primeira diz isso. O presidente afirma que quem gosta de dever é rico, o pobre gosta de pagar. O rico é que é o ruim da história. Ok? Coisa pequena. Só que esse é um tijolinho. E de tijolinho em tijolinho, passa para um discurso como esse. Outra matéria do Nova República. Presidente Lula defende punição para propagadores de ódio e critica os envolvidos em suposta agressão a ministro do STF. Diz que aqueles que agrediram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, devem ser tratados como animais, eles são animais. E essa gente que vem do neofascismo, do bolsonarismo, deve ser extirpada. As palavras foram essas. Ou seja, aos poucos eles vêm fazendo a segregação ideológica. Para que chegue um momento que você tem uma ala mais à esquerda ou que gosta desse tipo de discurso, comece a acreditar que daqui a pouco agredir uma pessoa que é da direita não é agredir um ser humano, é um animal. E que essa pessoa precisa ser extirpada. Esse discurso parece o de Mussolini, parece o de Hitler, é o discurso que o socialismo implementa, ou seja, aqueles donos dos meios de produção, os burgueses, merecem as cabeças cortadas. Vocês entendem o quanto isso é perigoso? Ou seja, qualquer pessoa que venha com o discurso do outro lado vai ser tomada como um monstro. E aí, eu abro aspas aqui, o caso enveredado em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que é sim vergonhoso alguém agredir o outro. Não nego. E deve ser punido dentro das regras da lei. Também não nego. Mas eles fazem um carnaval em cima disso, como se isso fosse a atitude suficiente para te tornar alguém não humano. E se você é alguém não humano, você não precisa, inclusive, se recorrer aos direitos humanos. Só que esse discurso é mentiroso demais e ele é propagado. Exemplo dessa propagação é que você pega pessoas que antes tinham um discurso ferrenho contra o que o Lula falava. E hoje, qualquer coisa que o Lula fala é o santo graal. Eu vou citar nomes. Professor Villa, Reinaldo Azevedo. Tudo que se diz, eles estão lá prontos e aptos à defesa. Eles entenderam duas regras. A primeira regra, eu ataquei lá atrás. E eu ataquei muito lá atrás. O Lula durante a Operação Lava Jato e outras coisas mais. E por causa disso, agora isso vai virar para mim. Então agora eu vi que ele está com força, o autoritarismo cresceu e agora eu vou mostrar para eles que eu estou do lado deles e vou me alinhar completamente, porque eu nunca fui bolsonarista mesmo. Você entende? Que eles estão vindo todos nesse alinhamento. Um ou outro, Felipe Moura Brasil, Joel Pinheiro, que ainda tecem críticas ali, mesmo tendo sido contrários ao bolsonarismo. Hoje, até o MBL, que tinha coragem de subir na tribuna e gritar na cara, Bolsonaro é quadrilheiro, corrupto, hoje tem medo de falar de Lula e do STF. Tecer críticas ao STF. Mas a grande questão aqui é, o discurso está crescendo e muita gente está defendendo. Tanto é que saiu uma matéria que diz que Lula tem um alto índice de aprovação. Mas o discurso está sendo bombardeado para que Lula tenha essa aprovação. E aí, tudo que Lula falar é santo. E isso aconteceu com todos os demais. Que
tomaram gosto pelo autoritarismo. Presta atenção. Por que isso é uma narrativa? Lula diz que não é um ser humano, é um animal. Quem ofende o ministro Alexandre de Moraes ou filho do Alexandre de Moraes. A gente precisa lembrar de alguns pontos, como essa matéria do UOL. Lula agradece ex-vereador do PT preso por agredir empresário. Então, esse aqui, eu não vou colocar o vídeo não, para não ficar extenso, é o caso do Maninho, tá? Pré-candidato do PT ao Palácio Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez um agradecimento ontem, durante ato em Diadema, na Grande São Paulo, ao ex-vereador Manuel Eduardo Marinho, que ele chama de Maninho do PT, preso em maio de 2018. Ficou 9 meses preso. Você sabe o que o Maninho fez? Tentou matar um homem que xingou o PT. Num evento, e aqui eu posso falar porque ele foi condenado, tá? Então há um trânsito em julgado. Ele foi preso, cumpriu pena. Um homem, num evento, ofendeu o Lula e o PT. Esse Maninho, vereador, empurrou o homem na frente de um caminhão que bateu a cabeça e ficou gravemente ferido. E aí o discurso de Lula é: obrigado por ter defendido a nossa honra. Vocês entendem que o discurso tá deturpado? Vocês entendem que o discurso tá perigoso demais? Lula entra na presidência com uma promessa de que ia apaziguar os ânimos, e não tá. Ele tá disseminando o ódio cada vez mais. Se diziam que Bolsonaro era disseminador de ódio, é porque não conheceram Lula como ele é. Tá? Realmente é isso que ele está fazendo. Então esses discursos são perigosíssimos. Perigosíssimos. E vai chegar um momento em que vai se ouvir tanto isso. Ele é apoiador do Bolsonaro, ele é apoiador da direita. Ele pode morrer. Esse discurso já começou. Já se é ouvido. E está parecendo normal essa abusividade. Tomem cuidado com o que estão fazendo. Bora mudar de tema aqui, mudar de assunto. Olha só, a matéria é do R7 aqui. Lula e Dilma foram espionados em conversas com o ex-presidente do Equador a serviço da CIA americana. Reuniões do ex-presidente do Equador, Rafael Correa, com antigos mandatários do Brasil, Argentina e Uruguai, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff, teriam sido espionadas para a CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos. O dono da empresa de segurança espanhola UC Global SL, David Moraes, é suspeito de ter feito a espionagem para o serviço secreto. O Terra Brasil Notícias também tratou desse assunto. Enfim, o sistema é pesado. Hoje, na política, você tem que entender que o seu aliado pode ser o primeiro que está com as facas preparadas para cravar nas suas costas. Isso aconteceu em 2018. Uma ligação e uma reunião que teve entre Dilma, Lula e o ex-presidente. O que acontece? Hoje, os Estados Unidos, eles se gabam por ter um controle meio que global das informações. Eles fazem isso na cara dura. Hoje o sistema da guerra de espionagem é gigantesco. E agora a gente vê acontecer mais uma atuação contra uma turma de esquerda aí. E não que Biden seja de direita, mas sim que Biden quer tê-los na mão. Esse é o grande ponto. Tem o Hugo Carvajal. O Hugo Carvajal era um aliado do Maduro. E o Hugo Carvajal tem denúncias de que liberou dinheiro para o PT e dinheiro para o Lula. Tá? Então tem denúncias, inclusive a Carla Zambelli entrou com uma ação em relação a isso. E agora foi autorizada a extradição desse ex-general do Maduro para os Estados Unidos. O que eu vejo aqui? Vendo os Estados Unidos como eles são. É uma arma gigante para que eles possam espremer esse ex-aliado do Maduro, chegar naqueles países
que tem esse alinhamento com Maduro e falou: eu tenho provas da sua ligação com Maduro, abre aspas, narcotráfico. E aí, fazer aquele bom e velho controle colonial que os Estados Unidos, como diz os esquerdistas, país colonialista, imperialista, quer fazer. E é mesmo. China, Estados Unidos são grandes colônias, são grandes países que querem o controle ali e a briga. Rússia, China, Estados Unidos, é os caras que querem mandar na parada toda. E a gente vê que isso vem acontecendo o tempo todo, inclusive o risco de acontecer aqui no Brasil. Vamos trazer uma notícia boa para deixar o pessoal mais alegre? Quem traz é a Bia Kicis, deputada federal. Finalmente, Alexandre de Moraes manda soltar jovem autista preso no dia 8 de janeiro. Centenas de pais, mães, avós continuam presos há 6 meses sem verem seus filhos e netos. Estado Democrático de Direito? Preso desde o dia 8 de janeiro, Jean Brito da Silva, um rapaz de 27 anos, catador de materiais reciclados, portador de autismo e deficiência intelectual moderada, foi solto nesta terça-feira, de 18. Segundo a defesa, o rapaz ficou mais de 6 meses preso, sem que houvesse um motivo. Ele foi detido quando tentava ajudar um grupo de idosas que fugia de bombas de efeito moral. O que acontece? A defesa juntou no processo o laudo de autismo dele. O médico chegou a dar depoimento, chegou a fazer vídeo, e as informações é que ele está preso, ficou preso durante 6 meses. Só depois dessa matéria, de que ele estava preso, ter vindo a público, é que Moraes resolveu soltar o jovem autista, tá? O Jean de Brito. E aí, agora você imagina quantas abusividades aconteceram durante essas prisões. E nesse caso, essa criança, porque um autista é uma eterna criança, tá? Não pense diferente. Essa criança ficou presa por 6 meses. Só que o discurso é de que essa criança é um terrorista, é um animal, é um antidemocrático, é um monstro e merece estar lá. E não vai fazer falta para ninguém. Vocês conseguem compreender o quanto esse discurso é perigoso? Não podemos banalizar isso, seja você de direita ou seja você de esquerda. Basta você ser humano. Não podemos banalizar esse discurso. Não é moral. Não é moral. Matéria do Metrópolis, tá? Vamos lá, outra matéria aqui para vocês. Do Rodrigo Rangel. Polícia Federal citou relação com atos antidemocráticos para justificar buscas em caso de ataque a Moraes. O pedido da Polícia Federal para fazer busca e apreensão nos endereços do trio acusado de atacar o ministro Alexandre de Moraes e familiares dele no aeroporto de Fiumicino, em Roma, menciona possível relação com as investigações dos atos antidemocráticos para justificar a necessidade da medida ser autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. O delegado que assina o pedido, Hiroshi Sakaki, integra a equipe que trabalha com o próprio Moraes nos vários inquéritos que contém sobre a relatoria do ministro e investigam especialmente grupos bolsonaristas envolvidos em ações contra instituições da República. Abre aspas. Embora os crimes objeto da presente apuração sejam, em tese, crimes contra a honra e contra a liberdade pessoal de ministro desse egrégio Tribunal Superior Federal, Supremo Tribunal Federal, há elementos indicando uma possível relação com os fatos apurados no inquérito 4879, o inquérito dos atos antidemocráticos, o qual tramita nessa colenda corte, razão pela qual o feito é remetido ao Supremo Tribunal Federal para que avalie possível conexão dos prejuízos e eventual declínio de competência. O que ele quis dizer aqui? Olha, podem ser apoiadores de Bolsonaro, então são antidemocráticos. Se são antidemocráticos, manda na mão do STF. Manda na mão do STF, aí vocês fazem o que vocês quiserem. O Reinaldo Azevedo falou, olha,
Eu já avisei que as punições seriam duras. Eles fizeram com que chegasse nesse estado. Que estado? De exceção? Um estado que extrapola os limites do direito? É simples assim. Então, é, sem sombra de dúvidas, algo perigoso demais. Tudo agora, tudo que acontecer, vai estar dentro do espectro antidemocrático. Você é antidemocrático se não jurar amor e fidelidade a Lula. É simples assim. E até onde vai a liberdade de expressão? Porque eu critiquei Bolsonaro em erros e critico Lula. Para mim isso se chama coerência. Até onde eu tenho liberdade de expressão? Porque durante a gestão Bolsonaro, até os apoiadores de Bolsonaro poderiam criticá-lo, que não tinham medo de ser presos, ser perseguidos, não tinha medo de ser considerado um fascista, um monstro qualquer. E olha que ele tinha uma popularidade muito maior do que a de Lula. E eis a questão. E agora, há essa liberdade? E agora, há essa possibilidade? É temerário demais, é arriscado demais, tá bom? É isso, pessoal. Vou encerrando aqui, já chegamos a 20 minutos de editorial, de live. Te agradeço muito por ter ficado até o final aqui, por ter tido esse papo conosco, né? Mas assim, muito me assusta. Muito me assusta o rumo que nós estamos tomando, o rumo que o nosso país está tomando. Muito me assusta o caminho que eles estão percorrendo para dizer que todo aquele que não concorda com o que eles querem deve ser morto. Não tô pegando pesado, não. Vamos pegar as palavras do Elias Jabbour. Para o socialismo e o comunismo se integrar, ser efetivo, aquele que discorda do sistema deve ser eliminado. Elias Jabbour, um influencer, professor de Universidade Federal de esquerda, que hoje é assessor da Dilma Rousseff. Graças a essas palavras. Se você discorda do socialismo, você merece pena de morte. Aí a gente pega as falas do Lula. Se você é um desses animais, você deve ser eliminado. Ponto. Aí você toma suas conclusões. Se isso te assusta ou não. Coloca no comentário. E obrigado por ter ficado até o final, tá bom? A gente volta amanhã com mais conteúdo para vocês. Abraço.